Olá, seja bem-vindo a mais este momento onde queremos estudar a palavra de Deus e tendo como base o tema ressurreição e vida eterna, que está na lição de número 24 do Com Jesus, Manual de Instrução Cristã. Nós utilizamos este material para instruir nossos jovens, aqueles que estão se preparando sobre os conhecimentos das sagradas doutrinas e também assim se preparando para participarem da Santa Ceia através da cerimônia de confirmação. Nós chamamos de confirmandos ou então de catecúmenos, aqueles que estão recebendo os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Compartilhamos este vídeo com todos vocês porque entendemos como Lutero nos ensina. Eu, como cristão, sou um eterno aluno do Catecismo e da Bíblia Sagrada. Portanto, além dos nossos alunos do Catecismo, você também pode desfrutar deste momento de instrução e orientação cristã para crescimento na fé. E hoje vamos falar de um tema bastante importante para a nossa fé cristã. O tema é ressurreição e vida eterna. Naturalmente, todos nós já participamos em algum momento de um velório, seja velório de um familiar ou de um amigo. Talvez é possível que você também tenha visto alguém falecer. É uma cena triste. Talvez você tenha visto isso num filme, numa novela. Talvez você tenha visto isso presencialmente. E o que vem à sua mente quando você encara este fato da morte? Esta questão nós queremos estudar à luz da Bíblia Sagrada. Por isso, fique conosco para este breve momento de estudo, mas importante para o crescimento na fé. Quando a morte entra em discussão, algumas pessoas dizem: morreu, acabou. Ou então, a morte é o fim de tudo. Outros ainda dizem: todos vão morrer um dia. Será que as coisas são assim como as pessoas descrevem ou pensam no dia a dia? O que a Bíblia diz sobre o assunto da morte? Vejamos. A reação das pessoas frente à morte depende muito daquilo que elas acreditam sobre o pós-morte. O que acontece com as pessoas depois que elas morrem? Pessoas não cristãs normalmente reagem à morte de entes queridos com desespero. Já os cristãos, eles sim, sentem a dor e choram a partida do ente querido. Mas não há desespero, pois a palavra de Deus nos garante o conforto da esperança na ressurreição e a vida eterna com Deus. Por isso, aquela pessoa que partiu da nossa presença não deixou de simplesmente existir. Não foi aniquilada da história. Tal pessoa, pela fé em Cristo Jesus, passa a ocupar a vida eterna com Deus, lugar que nós também, pela mesma fé em Cristo, estaremos um dia. Por isso, a morte para nós é um breve momento de separação. A morte não é o fim, mas a morte é para nós um breve momento de separação. Jesus diz no Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículos 1 a 6, ele diz o seguinte: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Veja,
Com isso que Jesus nos ensina, nós vemos que para nós a morte não é o fim, mas é o princípio da vida eterna com Deus. A Bíblia nos traz ao menos 3 narrativas de pessoas já mortas que foram ressuscitadas por Jesus. Nós temos o exemplo da filha de Jairo, em Lucas, capítulo 8, versículos 49 a 56. Temos também o filho da viúva de Naim, registrado em Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 15. E Lázaro, registrado no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 1 a 44. Estas ressurreições realizadas por Jesus serviram para convencer as pessoas do grande poder de Deus em dominar todas as coisas. Todavia, estas ressurreições ainda não foram uma ressurreição definitiva. Ou seja, tais pessoas que Jesus ressuscitou não foram ressuscitadas para a vida eterna, conforme a promessa de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 14, que nós lemos anteriormente. A filha de Jairo, o filho da viúva e Lázaro tiveram apenas o prolongamento de suas vidas sobre esta terra e vieram a morrer novamente. O que significa que eles tiveram apenas os dias prolongados, né? Ou seja, Cristo acrescentou alguns dias a mais em suas vidas e, tendo essas pessoas passado os dias que Deus dera, voltaram a morrer. Ainda assim, a Bíblia fala de uma ressurreição diferente dessa da filha de Jairo, de Lázaro e do filho da viúva. A ressurreição que aconteceu com Cristo. E é sobre isso que nós queremos estudar também hoje e ver o que significa para o nosso viver. A ressurreição é inaugurada pelo próprio Cristo quando este, depois de ter morrido na cruz para pagar pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente. Ou seja, Jesus não teve apenas os seus dias prolongados e depois voltou a morrer, mas ele ressuscitou e a Bíblia diz que, tendo passado 40 dias sobre este mundo após a ressurreição, Cristo subiu aos céus e de lá virá para julgar a todas as pessoas segundo a fé que cada um confessou em vida. É o que nós vemos em João, capítulo 5, versículo 28, onde diz assim: não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Veja, a vitória final de Cristo sobre a morte foi demonstrada quando a sua ressurreição foi comprovada para toda a humanidade. Cristo venceu a morte. Por isso ele pode chamar todos os mortos para fora dos seus túmulos. Por isso, no juízo final, todos ressuscitarão. Não importa quando, como ou onde alguém morreu e nem tampouco como foi o seu sepultamento. Se foi cremado, enterrado ou qualquer outro ritual que possa existir. Sob o comando da voz de Cristo no juízo final, todos ressuscitarão. Cristãos e não cristãos voltarão a viver. Qual é a diferença entre a ressurreição dos cristãos e não cristãos? No texto de Daniel, no capítulo 12, versículo 2, nós vemos o profeta dizer que os mortos serão muitos e todos ressuscitarão, alguns para a vida eterna no céu e outros para o juízo eterno. Aprendemos com isso que a diferença está no destino eterno. Enquanto que os que creem em Jesus receberão salvação e vida eterna, os que não creram receberão condenação eterna ao inferno. Mas é preciso destacar que, no juízo final, todos ressuscitarão, crentes e descrentes. Os crentes ressuscitarão para a salvação e vida eterna. Os descrentes para a condenação ao inferno. Mas vem a pergunta:
O que acontece com os mortos enquanto aguardam o dia do juízo final? Para que a nossa resposta sobre essa pergunta seja o mais clara possível, vamos fundamentá-la na simplicidade dos acontecimentos bíblicos. Quando Jesus estava na cruz, ao seu lado estavam sendo condenados 2 malfeitores. Um deles caçoou de Jesus e, duvidando da sua divindade, disse: Se és filho de Deus, desça da cruz. Salva-te a ti mesmo e também a nós. O outro, porém, reconhecendo a morte inocente de Jesus e depositando sobre Cristo sua esperança, disse: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Jesus, para esse que confiou, garantiu: Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Veja com esses ensinamentos de Jesus que fica muito claro que cada pessoa é composta de corpo e alma. Jesus mostra que a alma não morre com o corpo, nem tampouco dorme na sepultura até o dia da ressurreição. Também não fica vagando por aí. Mas para aquele que crê, o que acontece na morte é o seguinte: o corpo fica na sepultura e vira pó, e a alma é levada à eternidade. Quando acontecer a ressurreição, o corpo novamente irá se unir à sua alma, e então aquele que crê será levado de corpo e alma para o céu. Já aquele que não crê será levado de corpo e alma para o inferno. Conforme nós aprendemos no texto de João 3, versículo 16, um texto célebre para o cristianismo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho para aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que nos leva ao céu não é a ausência de pecado. Pecadores todos nós somos, mas aquele pecador que crer em Jesus como seu Salvador será salvo. O que não crer será condenado. Mas será que todas as pessoas morrerão? Quando Cristo voltar no juízo final, ele vai encontrar algumas pessoas vivas? O que acontecerá com os que estiverem vivos quando acontecer o juízo final? Algumas pessoas dizem assim: a única coisa certa na vida é a morte. Bom, esta frase não é verdade, pois aprendemos pela Sagrada Escritura que Cristo pode voltar a qualquer momento. Logo, pode acontecer que Cristo volte, por exemplo, hoje mesmo, neste exato momento. E se isso acontecer, os que estiverem vivos neste acontecimento não precisarão passar pela morte. Paulo nos mostra: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Veja, Paulo diz assim: nem todos dormiremos, ou nem todos nós precisaremos passar por este período da morte, da separação de corpo e alma. Pois, se Cristo voltar neste exato momento, nós não precisaremos morrer, mas seremos julgados como vivos. Por isso confessamos no Credo Apostólico que cremos no juízo final, o dia em que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Por isso, a morte não é uma certeza para ninguém. A certeza é que no momento em que Cristo voltar, muitas pessoas estarão no mundo, vivas. Talvez nós sejamos uma dessas pessoas, pois não sabemos se Cristo voltará hoje, ou amanhã, ou daqui a 1000 anos. Mas eu pergunto: você está preparado para a vida eterna? Seja por meio da sua morte, ou seja por meio da volta de Cristo? Você está preparado para este momento da ressurreição dos mortos e do juízo final, do julgamento de vivos e de mortos?
O cristão deve viver a sua vida aqui neste mundo preparado para a vida eterna. Pode ser que nós não precisemos passar pela morte antes de Cristo voltar, pois talvez Cristo volte hoje, amanhã, e nós ainda não tenhamos morrido. Mas o fato é que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, por isso não sabemos se o juízo final acontecerá no período em que nós estivermos vivos ou mortos. Mas não importa se vivos ou mortos, o que importa é que estejamos preparados. E o melhor preparo é o reconhecimento do pecado e a confiança absoluta no perdão conquistado por Cristo na cruz. Confessando e vivendo esta fé, estaremos preparados para o grande dia do reencontro com Cristo, para o grande dia em que os mortos serão ressuscitados para a vida eterna e os vivos transformados para o corpo glorioso, onde habitaremos a vida com Deus no céu. Por isso, a morte não é o fim, mas a ressurreição e a vida eterna é a garantia que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos nós e nos fortaleça nesta fé. Amém.